Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Milfon. Olá pessoal, saudações daqui de Fortaleza. Boa, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu só mandar aqui um abraço pro Jocélio Lima. Ele que mandou um e-mail pra gente falando de você. A gente entrou em contato e vamos fazer essa entrevista aí, cara. Vamos para a nossa sessão Muralzinho, Ramon. Sessão Muralzinho, cara, mas antes eu queria falar que nós temos um novo patrocínio aqui no nosso podcast. Olha só. Olha só, a galera do iTalk está patrocinando este episódio. Pra você que sempre escuta o nosso podcast, que sempre vê a gente falando da importância do inglês, se você quer aprender inglês com um professor particular, virtual e o melhor, no conforto do seu lar, cara, sem sair da sua casa. Temos uma promoção exclusiva aí pra quem tá ouvindo a gente do Dev na Estrada. Você compra uma aula e ganha outra, é bem bacana. A gente deu uma olhada lá, que a plataforma dos caras é bem legal. Então vale a pena dar uma conferida lá. Tem um link para uma nossa landing page lá, go.italk.com/dev na estrada. O link vai estar na descrição também. E você pode ir lá dar uma conferida que é bacana. Muito bom, cara. Qual a importância do inglês, né? Exatamente. Bom, vamos para os apoiadores da semana, né? Primeiramente, mandar um abraço para todo mundo que apoia o Dev na Estrada. Se você não sabe do que a gente está falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada. São mais de 100 pessoas que apoiam financeiramente o nosso projeto. E mandar um abraço aí para Anderson Andrade, que é um apoiador pleno dessa semana. Bom, também tem o nosso canal do YouTube. Se você não tá ligado, entre lá em youtube.com/Dev na Estrada. Nós lançamos vídeos lá. Toda terça-feira tem um Pocket. A gente começou com esse Pocket lá no YouTube. Também lançamos o Pocket aqui nos episódios em áudio do Dev na Estrada. Mas o ideal ali é que você veja em vídeo. O Pocket é bem mais bacana. A gente faz esses formatinhos um pouco mais rápido. Vira e mexe, sai um cast lá também. A gente estamos aprendendo, né, Raul? Estamos aprendendo aí. Quem sabe a gente chega lá. E é importante dizer também que tá rolando sorteio pro Front in Sampa e pro JS Experience. Toda sexta-feira a gente tá sorteando um ingresso. Só pra não bater aí as datas, né? Se não bater as datas, são 10 ingressos que a gente tem do front-end, do Front in Sampa e do JS Experience. Já foram 3, toda sexta-feira a gente faz. Ah, mas qual que é? Onde que tá? Tá lá no YouTube, ó. Entra lá no YouTube. Ó o link. Sexta-feira a gente tá colocando lá o vídeo dos sorteios. E é isso aí. Um último recado então, Ramon. O pessoal dos stickers devs, eles fizeram adesivo do Dev na Estrada, cara. Ah, cara, pode comprar todo mundo. Eu tô cantando muito, cara, pra parar. Eu acho que ainda tá rolando a promoção. Dá uma conferida lá se você quiser comprar qualquer adesivo no site dos stickers devs, né? Você colocar o cupom Dev na Estrada, você vai ganhar 15% de desconto e vai ganhar um adesivo do Dev na Estrada de grátis. Só usar o cupom Dev na Estrada, beleza? Vamos lá pro cast. Pra quem não te conhece, por favor, se apresente para os nossos ouvintes aí. Meu nome é Cristiano Milfon, inclusive sou ouvinte do Dev na Estrada também, fã. Eu sou desenvolvedor de software, basicamente, há 20 anos, então já sou crescidinho. Eu sou um cara que trabalha com... Passei muito tempo trabalhando com Java, depois migrei para o Rails. Ultimamente eu tenho trabalhado basicamente com front-end, muito focado com o mundão JavaScript, né? Principalmente esse mundo novo. Então basicamente é isso. Eu
trabalho na Green Mile hoje, é uma empresa de software de Fortaleza, mas ela tá mundial. Então a gente tem sede nos Estados Unidos, clientes em todos os continentes. Nasceu aqui, expandiu para fora. Faz um sistema de monitoramento de rótulos que tem excelentes desafios de front-end. Então é isso que atrai a gente aqui também. E basicamente é isso. Coordeno algumas comunidades também de software. A CJS, a gente tem uma conferência agora. Realizamos o primeiro Brasil JS aqui em Fortaleza com o Felipe e o Jaito. Olha aí. Legal. Vocês estão participando desse que vai rolar ainda. Nós ajudamos a construir o Brasil JS, né, no primeiro, só que eu tive que me afastar por problemas pessoais, não dava para acompanhar a comunidade, ela ficou em boas mãos com o Felipe e o Jackson, então eles tocaram perfeitamente o Brasil JS e agora eu estou voltando aos poucos para conseguir organizar eventos também. Então a gente vai dar uma ajuda a eles aqui na edição Nordeste, que é o primeiro ano que vão ter 2 edições. Vai ter uma só para o Nordeste e o geral, que continua lá no Rio Grande do Sul. A gente vai ajudar eles aqui. Estamos conversando com a raiz do Brasil JS aí, Ramon. Olha aí, cara. Bom, nossa perguntinha de praxe de todo cast de entrevista. Cara, volta um pouquinho no tempo aí, bastante tempo, né, pelo que você falou. Conta pra gente como é que você começou a se envolver com tecnologia, cara. Bom, eu, diferente da maioria da galera que vai contar sua história, eu já comecei bem tarde até. Eu sou um cara que cresci nos anos 80, né? Então, o meu mindset, a minha mentalidade, ela foi formada ali naquela época onde o pai deixava a arma na cabeceira da cama e dizia pro filho, não mexe. Melhor tempo, cara. Melhor tempo. Então, cara, é complicado. E para completar, eu morei até uns 19 anos numa cidade chamada Mombaça, no Ceará. Então era um lugar bem remoto, numa época que não existia internet. A garotada não vai entender o que era o sofrimento de uma época que não existia internet. Tinha que vir para Fortaleza para comprar alguma coisa. Então não tinha informação pra gente, não existia essa história de computadores, era coisa de livro, de filmes, aliás. E, enfim, eu cresci no interior, anos 80 ali. O primeiro computador que eu fui ter foi no começo dos anos 90, cara. Foi quando começaram a chegar os computadores em Mombaça. Acho que foi uma das primeiras pessoas a ter computador. E sou redneck, né? Venho do interior, então estudei, pra ter uma ideia, meu segundo grau foi técnico agrícola. Sou técnico agrícola. Então, meu pai tem uns 10 irmãos. Todo mundo estudava na escola agrícola, até minha tia era formada em técnico agrícola. Então, a nossa formação era para ser isso por lá. Mas só que eu já gostava eu só via, né, computadores, assistia os filmes nos anos 80, ficava alucinado, maluco por aqui, só que a gente não tinha acesso, era muito complicado naquela época. O pessoal não entende hoje. Hoje tem um garoto lá em Mombaça que tem tudo, já chegou água encanada lá, energia e internet, né? Então, lá já tem tudo, mas na época era muito complicado. E foi com essa mentalidade que eu vim para Fortaleza, cara. Vim estudar aqui com 19 anos. Aí eu comecei a fazer uns cursos que apareciam por lá. Tinha uma cidade mais desenvolvida, um pouco mais desenvolvida do lado, que era Iguatu. Comecei a fazer uns cursos lá, comecei a me interessar por computação. Só que eu caí na computação mesmo, não diria nem acidente, porque eu já tinha esse envolvimento, né? Mas o que eu queria fazer na época era nutrição. Olha só onde é que Olha eu vim parar. Eu vim fazer vestibular em Fortaleza e passei nutrição em Natal, na Federal de Natal, e não passei aqui, só existe um curso em Fortaleza, era na estadual, era muito complicado, muito difícil. E eu, por ser técnico agrícola, quando eu cheguei aqui, para ter uma ideia, a gente estudava lá coisas específicas. Então, química inorgânica, eu não sabia de nada, porque a gente estudava química orgânica, assim como estudava edificações. O CREA, na época, me dava a permissão de assinar a arquitetura de uma casa até 2 andares na área rural, para ter ideia do nível que descia esse técnico. Então, eu cheguei aqui, tive que, sei lá, passei 1 ano e meio estudando coisas que eu nunca tinha visto na vida. O primeiro material que eu peguei para fazer um vestibular tinha lá cálculo de mols. Porra, eu não sabia nem o que era isso, cara. Porque eu estudava química orgânica e tinha que descer. Aí, enfim. Esse desafio de você se mudar, você foi sozinho? Foi com alguém? Não, demora só aqui. E Fortaleza é cidade grande perto de qualquer coisa, assim, pra você, né? Meu pai tinha uma casa aqui em Fortaleza. Ele comprou uma casa. Meu pai era funcionário público, então ele era funcionário de um banco aqui. Ele era técnico agrícola de um banco, do Banco Federal, que é o Banco do Nordeste. Só do Sudeste talvez não conheça, mas todo mundo do Nordeste conhece. O Banco do Nordeste, que é um banco da região. E meu pai era funcionário, tinha uma casa aqui em Fortaleza, eu vim morar
morar só e enfrentar isso aí, fazer vestibular e tal. Aí na época eu passei para nutrição, só que eu também tentei engenharia não, na época era só ciência da computação. E só tinha, para ter ideia, isso foi em 99 que eu entrei, estava fazendo vestibular 97 e 98. Tem gente aí que vai ouvir, estava nascendo na época. Só existiam, se eu não me engano, 5 cursos de tecnologia em Fortaleza. A faculdade que eu entrei, que é o Lourenço Filho, ela estava na segunda turma. Então a coisa também aqui no Ceará era muito precária ainda ali nos anos 90, final dos anos 90. Você chegou, anos 90 tinha 3 cursos na cidade inteira. Então no final da década começaram a aparecer. Hoje a gente tem mais de 50 cursos, mas enfim, 20 anos a Fortaleza era muito atrasada. E aí eu passei em nutrição, passei em computação e passei em administração, em 3 faculdades. Passei 1 ano e meio estudando, então fiz. Só que eu decidi fazer computação. Né? Por vários motivos, eu já comecei a trabalhar, comecei a fazer algumas coisas, só que não era programação. Eu dizia que eu não gostava de programação, mas na verdade eu acho que eu achava muito complicado, não entendi. Eu fiz um curso na época, um curso técnico aqui em Fortaleza de programação. A minha sorte é que eu não gostei, que era VB, senão ficar sequelado pro resto da vida. Era VB e SQL Server. Isso em 97, logo quando eu cheguei. Eu olhava para que Deus, para que isso serve. Comecei a trabalhar com computação, mas era muito mais na área de infra. Na época tinha redes Novell aqui, então a gente trabalhava com esse tipo de coisa. O Windows estava começando a aparecer, o Windows NT, então eu era o cara da chave de fenda nos CPDs. Olha como eu sou velho, ainda chamava de CPD. Para quem é novo aí, o que é CPD? As empresas, elas não tinham, aqui no Ceará principalmente, não existia essa separação do que era desenvolvedor, do que era o cara DevOps, como hoje todo mundo era técnico e trabalhava no CPD. Na cabeça, no imaginário das outras pessoas da empresa, era o menino do computador. E até quando dava pau no telefone, chamava a gente, como se tivesse alguma coisa para manter. O CPD era sempre de processamento de dados. Então cada empresa tinha o seu CPD. Aí foi quando começou a segmentar aqui também. Começaram a aparecer empresas de software. E aí eu entrei na faculdade em 99, em computação. E eu entrei na faculdade, eu já estava com a vontade de, vou aprender a programar, porque eu acho bacana, mas sei muito pouco. Então, em 99 eu praticamente sabia nada de programação. Entrei na faculdade, peguei logo o professor, as cadeiras eram tudo em C, então foi aquele choque. Você vai aprender a programar em C. Então, mas aí eu tive que me virar. As em C, eu lembro que eu não saí nem aprovado em nenhuma das cadeiras. Mas aí, essa faculdade, o que me atraía nela é porque a gente já ouvia falar em Java. Era o que no final da década de 90 era a coisa mais hipster que existia. Então, os professores de lá, especificamente, estavam muito envolvidos com a linguagem, com Java. Então, tive ótimos professores. Um cara chamado Hélio Moura, que foi o cara que, assim, eu acho que ele deu um passo na minha carreira. Porque é o cara que eu admirava pra caramba lá, quando eu entrei, e o cara só falava em Java e as cadeiras dele eram do Java. Então, eu comecei a estudar ali em Java, só que não tinha emprego aqui em Fortaleza. Era VB ou Delphi, que estava aparecendo Delphi. Era mais VB ou coisas antigas como Clipper. O primeiro estágio que eu peguei, eu lembro que era para migrar de Clipper. Eu tive que aprender um pouco, não lembro nada mais hoje, mas era para migrar um sistema de Clipper para Delphi. Era uma revolução naquela época. E eu comecei a aprender Java na faculdade, estudar muito. Então eu comprei, era Java 1.1, se eu não me engano ainda. Era uma coisa assim, comprei os livros, estudar, fazer as coisas da faculdade, só que não tinha vaga aqui. E era muito, assim, não tinha grupo de usuários, internet praticamente antes de 2000, o pessoal não sabe o que era software. Praticamente não existia, né? Ela estava muito incipiente, não tinha informação como tem hoje. Só para o pessoal ter ideia, não existia Stack Overflow e Wikipedia. Então vocês imaginam como era a idade média na época. Não existia nem Google, né? Não tinha nem o Google. A gente usava o KD e alguma versão do Yahoo ali que estava aperfeiçoando o algoritmo do Google na época. Então, era tudo muito precário. A gente tinha que comprar livro para tudo, não existia conferência, aqui, pelo menos para a gente aqui no Brasil, né? Tudo era muito difícil, principalmente aqui em Fortaleza. Então, era essa época aí. Aí eu comecei a trabalhar. Eu lembro que surgiu uma vaga para trabalhar com Java. Era uma empresa de RP, que tinha um sistema de desktop. O nome dessa empresa hoje se chama Unijex. Foi o meu primeiro trabalho assim, em programação, que eles representavam um RP de Portugal, o mínimo. E eu saí do local que eu estava. Eu recebi uma proposta na época para ganhar fabulosos R$700, que era um salário
top para 2000, para ganhar R$300 como estagiário, que na época era um valor de estágio bom, mas dado que eu ia ser CLT, para ganhar R$700, eu na hora nem pensei duas vezes, que era o que eu queria, era aprender a programar, trabalhar com Java, que não tinha na época nenhuma oportunidade, não conhecia nenhuma empresa aqui que tinha isso. Então na hora eu troquei e fui trabalhar nessa empresa, né? De lá para cá eu passei uns 10 anos com Java, mais ou menos. Então até 2009, de 2000 a 2009, né? Só que eu comecei a estudar um pouco antes, em 99, eu passei muito focado assim em tecnologias Java e tal. De 2006 não, já no finalzinho de 2007, forte já a partir de 2008, eu comecei a me envolver na comunidade Rails. Então, foi outra coisa que eu comecei aqui no Ceará quando não existia também. E quando você trabalhou com Java, era mais desktop, aplicação desktop ou era web já? Já era forte alguma coisa na web? Pronto, no começo não tinha muito de web, porque a web era muito incipiente, né? A gente trabalhava com struts ali, mas tipo, o sistema que eu trabalhava era muito corporativo, eram sistemas de ERP, sistemas de contabilidade, então era um misto, era mais desktop, era mais swing, tinha muita coisa de swing, mas tinha alguma coisa de web. Eu lembro que desde o primeiro emprego a gente já fazia alguma coisa de web, mas era muito pouco, não tinha muito necessidade, não existia o conceito de cloud, não tinha serviço, a gente não tinha Amazon, não tinha, as empresas não pensavam em escalar seu serviço, então tinha muito, era meio que umas intranets, né? Você tinha um sistema ali que usa, às vezes até remoto, a gente tinha coisas remotas. A gente era tão ultrapassado, né? Ultrapassado não, era tão precária a coisa assim na época, que eu lembro que eu trabalhei numa indústria, logo quando eu saí da Unijax, passei uns 2 anos lá, fui trabalhar na indústria, que foi meio que um erro assim na minha carreira. Eu fui assumir um CPD dessa indústria. Aí foi mais gerencial do que outra coisa. Não existia internet, né? Então o pessoal levava um pendrive, quando ia sincronizar os sistemas, era um motoqueiro que levava um pendrive na outra sede, sincronizava lá, trazia o pendrive de volta e sincronizava no sistema aqui, só para o pessoal ter ideia. A gente tinha o fantástico Link 300K da Embratel, então tinha que aproveitar ele ao máximo com outras coisas. Então a maioria de sincronizações ia por meio de pendrive. É outro tempo. Tem gente que não vai entender nem o que eu tô falando. Link de 300k a 500 mil por mês, né? Era caríssimo. Dava para comprar um carro de luxo todo mês só para pagar o link. Então é isso, eu trabalhava meio misto, né? Mas já envolvido com web de alguma forma. Mas eu fui me envolver com web mesmo a partir ali de 2005. Eu fui trabalhar no Estado, logo quando eu saí dessa indústria, eu fui trabalhar para o Estado. Então passei uns 4, 5 anos trabalhando aqui no governo do Estado, em 2 secretarias. Aí o governo do Estado tinha uma pegada já, por incrível que pareça, aqui no Ceará os governos sempre estão um pouco à frente do mercado, da iniciativa privada. E o governo do Estado já tinha uma pegada para as coisas tudo web, passar tudo para a internet, até por questão de transparência, as leis já estavam aí, eles tinham que dar a oportunidade de ir para a web para facilitar a transparência. Então a gente começou a se envolver muito com o desenvolvimento web. Aí a partir de 2005 eu comecei a entrar muito no mundo de JavaScript. Então, 2005, 2006, comecei a trabalhar ali com IUI na época. Tive um pouco de Dojo, mas Dojo sempre foi muito complicado porque não tinha documentação. Até hoje não tem. O IUI era mais tranquilo. Eu vi surgir o Est, né, o Sencha, ali como plugin do IUI. Por incrível que pareça, eu descobri que até hoje ainda tem um sistema que eu fiz lá no estado em 2005. Os caras ainda estão usando aí. Olha aí. E é com o IUI como plugin, que era uma extensão do Sencha, que era o plugin, a extensão do IUI. E aí a gente foi criando uma certa comunidade de JavaScript no Ceará nessa época, ao mesmo tempo que eu comecei a me envolver com o Ruby on Rails. Então trabalhei, a partir de 2009, eu fiquei muito focado trabalhando assim com Rails. Então até 2014, mais ou menos. A partir de 2014, eu vim para Greenmile, que aqui no Ceará acho que foi a única oportunidade que eu pude focar num determinado segmento, assim.
Porque aqui a gente é obrigado a ser full stack. E não existe segmentação assim, vou trabalhar só com back-end, trabalhar só, só com front-end. Só com CSS raro. então? Aqui não rola, não tem... Quando eu vejo as vagas lá fora, o pessoal botando sênior engenheiro de front-end, isso não existe pra cá. Aqui o cara é praticamente o full stack, tem que ser full stack, só que ele tem que escolher linhas, né? Geralmente é Java. Aqui é muito forte no Ceará, Java, .NET, as duas maiores. A terceira seria Ruby on Rails e tem um pouco das outras coisas, basicamente aí. E PHP, né? Sempre de web, não é... Sempre nos Ramon. Web e PHP. Sempre tem umas coisas pra arrumar em PHP, né? Que tá lá. Sempre tem. Ai, cara. É porque aqui o mercado é muito corporativo. O que não é governo, a gente quase não tem startups. Então, o que não é governo é empresa, sei lá, que vai fazer um RP, vai fazer um sistema contábil. É o mercado corporativo tradicional. A Greenmile, por exemplo, aqui é uma exceção. A gente faz um sistema de monitoramento de rotas, rota de entrega, então para distribuidoras, transportadoras. Só que o tipo de produto que a gente faz aqui foi uma startup que nasceu aqui no Ceará, só que está em todo canto hoje, tem sede nos Estados Unidos. O tipo de vaga que tem aqui, de trabalho que tem aqui é uma exceção, é raro. Não conheço outra empresa no local que tem nossa mesma pegada. Então, eu vim para cá em 2014 para trabalhar com front-end e aqui eu posso trabalhar só com frameworks JavaScript. Tá aqui, ó. tá surfando agora aqui, ó. Tá na crista. A gente tem, só para ter uma ideia do nível de complexidade da nossa aplicação, a gente tinha até pouco tempo por volta de 100 mil linhas de código JavaScript sem CRUD. Caraca! Porque o nosso CRUD é por convenção e é gravado num banco de dados. Então a estrutura dele está em algumas tabelas. Isso é muito comum em RP também. Como todo CRUD é igual, muda só regras de bobagem, então toda a estrutura é gravada no RP. A gente tem um engine que lê, recebe a estrutura em bastela, de 90% dos CRUD. Então, sem CRUD, a gente ainda tinha 100 mil linhas aproximadamente. A gente está fazendo esse código em Backbone, basicamente, com muito jQuery. Então, imagina, a gente deve ter o GitHub inteiro de plugins do jQuery aqui, porque a gente tem problemas... Eu fui trabalhar com problemas reais de internacionalização e localização aqui, porque, por exemplo, eu nunca tinha feito um sistema de um país horizontal. O Brasil é praticamente um fuso horário, né? Ninguém liga para o Acre e ninguém liga para Fernando de Noronha. Então, a gente tem um fuso horário que é o de Brasília. Só que quando a gente... E o sistema foi feito pensando nisso, né? Pensando em Brasil. Nossos primeiros clientes, nos primeiros anos de vida, foram no Brasil. Quando eu entrei aqui, eu estava entrando no mercado americano há uns 2 anos. E a gente teve um problema, por exemplo, do caminhoneiro sair de um local e ele chegar alguns minutos antes do horário que ele saiu. Por quê? Tinha fusos horários, né? Ele saía de um e voltava para outro, que era uma hora negativa pelo fuso horário, só que era rápido entre as localidades. E era o tipo de problema que o brasileiro nunca vai imaginar, nunca vai pensar. Aqui realmente tem problemas reais de localização. A gente tem suporte a 12 idiomas, então tem muito de internacionalização. E vocês dão suporte a idiomas tipo alemão, que eu nunca passei por isso, mas já ouvi assim, tipo, beleza, você tem lá o inglês, espanhol, francês, é tudo meio que, acho que tudo meio que vem do latim, não sei. Não, aqui a gente, o código é em inglês, assim, basicamente tem que ser em inglês. Então, pra gente, desenvolvedores, é o código em inglês. Agora, o problema é que problemas de internacionalização varia da cultura, né? Não é só o problema então, de mas idioma, você tem que ter traduções para alemão, por exemplo, que eu digo assim, que alemão meio que quebra tudo, porque só fala assim, oi, aí é uma palavra desse tamanho, assim. Sim, a gente já sofre isso, só testando português para inglês a gente já sofre pra caramba. Tem coisas que em português que a gente testa bem bonitinho com a frase traduzida, que a gente trabalha com keys, né? Então a gente tem um key para uma determinada frase. Então, aquela frase eu já testei aqui com inglês, padrão, e na hora que entra o português, quebrou toda a estrutura que tinha pensado. Então a gente tem esse legado muito grande que nós estamos migrando já há algum tempo
tempo para React. Olha, Olha, eu montei a pira agora lá. Olha lá. Então, a gente está migrando para o stack de React com Redux Saga, tanto os brinquedinhos junto. Tanto o mobile, o nosso nativo inteiro vai virar um híbrido em cima do Cordova, que a gente precisa de muita coisa no software mobile que Progressive Web App ainda não é possível. E por que não o React Native, que não está estável ainda? Vai ter uma POC recente. A gente fez em cima do Cordova, porque a primeira versão que surgiu não era com React, era um Cordova mais algumas coisas. Aí a gente já tinha feito muita integração com plugins de câmera, geolocalização, várias coisas. Então, para não perder esse investimento, vamos fazer com React puro, seu native, e o Redux se comunicando com essas integrações. Então, elas tocam ali no Redux e ele alimenta a aplicação. E foi um grande sucesso. A gente já escreveu 3 meses, por exemplo, já está coisa em produção aí, um grande cliente. O nosso problema é que a gente é numa startup onde tem muito dinheiro e todo mundo é grande. Nosso menor cliente é uma empresa gigantesca, né, que são distribuidoras, essas empresas. Então, a gente está fazendo essa migração, né? Então, aqui na Greenmile eu tenho essa oportunidade de trabalhar nesse foco de front-end, que eu sempre desejei, sim, me concentrar no JavaScript, que é uma coisa que eu venho me apaixonando desde 2005, ali 2006, que eu falei. E por causa disso, a gente começou a montar uma comunidade aqui no Ceará de JavaScript, o CJS. A gente tá, mesmo eu sem tempo para organizar conferências, eu sempre não deixei passar. A gente só teve um ano que não conseguimos fazer o CJS, mas tento manter essa conferência. E, inclusive, a desse ano vai ser sábado agora. Olha aí. O Felipe da Brasil JS vem palestrar aqui. Então, o Sérgio, o pessoal o Emerson da Globo, então o pessoal vem todo palestrar. Então, a gente está construindo também essa comunidade aqui. Então, o meu fundo hoje é um cara front-end com passado de back-end Java e Rails. Você acha que isso te ajudou, cara? Eu falo isso porque quando você falou assim, eu tava na época da faculdade e tal, isso é, aliás, um outro assunto que eu quero perguntar pra você sobre a faculdade, mas você falou assim, eu passei ali nos testes com programando em C e tal, e eu não tive isso, sabe? Eu fiquei assim, será que o Ramon também passou por isso? Ele programou em linguagens mais baixo nível ali na faculdade e tal, e eu tenho um background de design, né? Eu fiz um Photoshop ali na faculdade, fiz um Flash ali na faculdade, e aí você acha que esse background em back-end, em estrutura de dados e tal, tá te ajudando hoje com o front-end? Porque o front-end de hoje é bem diferente de 10 anos atrás também, né? Cara, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. Eu nunca tenho uma opinião formada, eu sempre volto atrás do que eu falo. Eu achava, quando eu entrei na faculdade, não sei se é porque eu já estava trabalhando, assim, eu já fazia alguns serviços. Eu entrei na faculdade, eu achei que não era aquilo que eu esperava. Acho que todo mundo tem, principalmente se já trabalha, sente isso. E achei, tanto que eu não concluí minha faculdade. Eu fiz, na época eram 5 anos, eu devo ter feito 4, perdi já várias cadeiras, porque muitas nem existem hoje. Teria que fazer tudo sim. Já faz muito tempo que eu larguei também. Eu não concluí a faculdade. Eu fiz as cadeiras bacanas logo no mês e deixei muitas chatas pro final, como administração, economia, que tinha. Tentei cursar essas cadeiras, mas era chato pra caramba. E gosto dos temas, eu não gostava da matéria que era passada. Eu achava que a faculdade não servia pra nada pra mim, apesar de que, como eu falei, foi um professor de lá que fez assim, eu decidi, cara, eu quero ser programador, trabalhar desenvolvendo software ao invés de estar trabalhando com isso, né? Mas hoje eu já tenho uma opinião um pouco diferente, mas não é a instituição faculdade que causa isso, mas esse conhecimento do básico, estrutura de dados, na época eu não valorizava. Programação funcional veio muito pouco na faculdade, mas isso hoje é muito importante para JavaScript. Então essas coisas são importantíssimas, o cara aprender. Só que você pode aprender em casa, né? Você pode aprender fazendo um curso, você não necessariamente precisa de uma faculdade para isso. O lance da faculdade, para mim, foi mais network. Eu trabalhei com caras que eu estudei, eu sou amigo de muitos até hoje, fui sócio em
inclusive, em momentos diferentes, até de caras que estudaram comigo. Já indiquei e trabalhei depois com caras que estudaram comigo. Então, o network da faculdade foi como um network assim, grande de conferências que a gente faz, e com vínculo mais forte. Mas eu não acho fundamental o cara fazer a instituição faculdade. Uma coisa que eu vi há muito tempo atrás com o Felipe Calçado, o P. Calçado aí do Twitter, que hoje está na DigitalOcean, que ele entrou na faculdade várias vezes, acho que nunca cursou um ano inteiro. Só que uma coisa que eu aprendi com eles há muito tempo, ele pegava qual era a grade do curso, comprava os livros e estudava, cara, aquele conteúdo. Ou seja, a instituição faculdade, na era da mecanização, do começo ali do capitalismo, era muito importante porque a gente não tinha internet. Mas hoje, como eu falei, eu tenho sentimentos conflitantes. Eu não sei se ela é tão importante assim. A instituição em si eu não acho importante, mas o conhecimento, como está organizado ali, eu acho de extrema importância. Só que um grande defeito, por exemplo, eu fiz ciência da computação, eu tinha a velha cadeira computador e sociedade. Aquilo para mim, cara, é totalmente desnecessário na faculdade. Enquanto que uma cadeira mais focada em conceitos de programação funcional, eu não vi. Na época não existia. E hoje é fundamental. Agora, a estrutura de dados, por exemplo, eu acho que os conceitos iniciais, assim como lógica, matemática, isso já era para ser coisa de segundo grau. Eu nem acho que deveria ser de terceiro grau. Eu vi um tempo depois, visitando a faculdade, que o pessoal estava fazendo para os novatos uma reciclagem de matemática, porque os caras estão saindo tão generalistas assim no segundo grau, vê tanta coisa, e você pergunta pro cara, mas para que serve uma determinante que você estudou lá no segundo grau? Ele não sabe para que é. Ele decorou uma fórmula e chega na faculdade sem ter uma noção do que é que aquilo significa. Aí eu vi o absurdo que a faculdade estava fazendo. Dava era um mês antes de começarem as aulas para sincronizar a matemática do pessoal. A minha opinião é o seguinte, eu não ter feito faculdade me prejudicou em várias coisas, principalmente numa época que eu queria ter ido embora do Brasil, era mais difícil. Então eu digo pra garotada, se não vai te atrapalhar, faz a faculdade, só são 4 anos, provavelmente tu vai estar jogando à noite mesmo, não vai perder muita coisa. Principalmente se o cara entrou, foi pública, o cara entrou, não tá gastando, não tá pagando nada, a família pode sustentar. Agora, pode ter certeza, tudo que você vai estudar ali, você pode estudar em casa. Você pode aprender, escolhe bons tutores, pessoas que podem auxiliar, te ajudar, e toca em casa, que eu acho que faz o mesmo objetivo. Mas é porque a nossa criação aqui no Brasil não favorece o autodidata. A gente sempre foi treinado a seguir ordens. Então, eu tenho visto que a garotada de hoje já está bem melhor do que a minha geração. A minha geração era perdida, cara. Escapa um pouco. Agora essa molecada de hoje eu acho que já está mais autodidata que foi a minha. Tanto é que na minha geração, a grande maioria virou gerente, foi para cargos gerenciais. Desenvolvedores ficaram poucos. E eu gosto de me desenvolver, cara. Eu já fui gerente, já liderei time, então trabalhei mais gerencialmente, mas eu gosto de escrever código. Então a minha profissão é essa. Ah, legal, cara. Eu também acho que eu concordo com essa opinião das pessoas que a gente já entrevistou aqui também. Basicamente essa opinião que tem, né, do tipo, a faculdade ela é bom pro network, né, é bom pra você conhecer outras pessoas, que é uma coisa que você consegue em outros lugares também, né? Então, assim, eu também compartilho essa opinião, cara. É muito bom, mas não é essencial, né? Não é nossa. E uma coisa que você falou que é importante, né? Se você tem a ideia de sair do país, talvez seja uma boa, né? Porque isso é uma coisa que é pedido lá fora. Não é que é pedido, conta, né? Conta pontos. Vamos dizer assim que facilita, seja um joguinho de pontos e a faculdade, ela conta boa parte desses pontos aí, né? Eu acho que a faculdade é isso, cara. É a questão burocrática. Hoje a faculdade é uma cerimônia que na nossa sociedade ela é um papel fundamental. Então, o cara fugir disso, ele está comprando uma luta contra a sociedade, contra como funciona a sociedade. Se você quiser trilhar um caminho mais árduo e for um autodidata, pode fazer tudo que você estuda lá, tu estuda em casa. Não tem nenhum mistério que você só aprende se entrar no muro de uma universidade. Isso não existe.
é isso. Queria agradecer você de novo por ter aceitado o convite aqui de gravar com a gente. Muito legal sua história. Muito obrigado por compartilhar conosco toda essa história. E, cara, fica à vontade aí. Se quiser mandar algum recado, falar alguma coisa, um jabá, o microfone é seu de novo. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Como eu falei, eu sou fã do podcast de vocês, escuto também. Então, enfim, falar sobre mim, eu acho complicado. É sempre complicado a gente falar sobre a gente, né? Mas é isso, cara. Eu sou desenvolvedor de software. Eu trabalho hoje na Grandmalha. Eu já tive empresa, então já tentei empreender e não foi o que eu queria. Hoje eu tenho... A minha empresa, ela é muito focada em cursos. Hoje eu faço cursos aqui presenciais. Um dia talvez eu consiga levar para a web. Hoje estou trabalhando muito focado com front-end, então estou me divertindo ainda. O Babel trouxe minha alegria de volta para codar. Então estou muito focado e envolvido também com a pilha do React. Então tem muita coisa acontecendo. A gente não consegue hoje prever nem 6 meses à frente, porque tá tudo muito rápido. O pessoal reclama, mas, gente, eu vivi isso lá atrás com Java, quando o Java surgiu. As mesmas reclamações que o pessoal faz hoje, front-end, eu vi isso há 20 anos atrás. Depois eu vi a mesma coisa dentro do próprio Java. Depois eu vi a coisa com o Rails. Quando o Rails surgiu, eram os mesmos xingamentos, os mesmos comentários. Mas é sempre bom. Eu, como sou um cara velho, eu sigo sempre a frase de que o novo é sempre bom, cara. Aquela que tá surgindo agora, as coisas que estão surgindo é sempre melhor. Às vezes a gente acha que não, mas para ver. Então é abraçar e correr atrás. Então minha palavra pra turma é isso, cara. Enfrenta e abraça o novo. Boa, é isso aí. Valeu então, pessoal. Até mais. Vamos para o DNE Feedback, Ramon. Feedback, recadinhos da galera. Se alguém quiser mandar um recadinho pra gente, como é que faz, Ramon? Cara, como sempre, você pode mandar um e-mail para contato@devnaestrada.com.br se você for mais um cara da escrita. Agora, se você quiser mandar um áudio, você pode mandar um áudio pro nosso WhatsApp. O telefone vai estar no post, como sempre. E aí você manda um áudiozinho, mandando seu recado, fazendo alguma pergunta, e a gente fala aqui. Sempre lembrando que, sempre que você for mandar um recado, manda seu nome, manda de onde você é, o que você faz, só pra gente poder falar aqui, que é sempre bacana. Muito bom. Se for mais preguiçoso ainda, você pode ir lá em devnaestrada.com.br/contato, vai ter um formuláriozinho, você preenche e vai cair no contato@devnaestrada. Exatamente. Então vamos lá para a leitura dos e-mails. Por favor, Ramon, leia o primeiro feedback que a gente teve. Com certeza. O primeiro feedback que a gente recebeu aqui foi do Jeffster Farley. Jeffster Farley escreve: Tenho 22 anos, sou de Anápolis, sou desenvolvedor Java e desenvolvo em Python nas horas vagas ou em projetos pessoais. Venho através deste e-mail parabenizar vocês pelo excelente podcast. Sigo vocês há pouco tempo, menos de 2 meses, porém já sou fã. Muito obrigado. Gostaria de dar uma sugestão de tema. Aproveitando a pegada de aplicações e tecnologias para a web, vocês poderiam falar sobre segurança em sites e aplicações. Agradeço por terem lido até aqui. Jeffster Farley. Como a gente sempre pede aqui para os nossos ouvintes, por favor, se você tiver alguém que domine essa área, que fale um pouco dessa área, apresente para nós. Faça essa intermediação, apresente lá o Dev na Estrada, fala assim, e aí, gostou dos caras, quer ir lá bater um papo com ele, e aí você já faz esse trampo do meio aí pra gente, que é o mais difícil de encontrar alguém, e aí a gente conversa e faz um cast bacana aí sobre segurança de sites e aplicações. Então vamos lá, vamos para o segundo e-mail, Luiz Guilherme Coutinho Brás. Fala Montanha, fala Ramon, parabéns pelo podcast e que ele continue fazendo muito sucesso. Obrigado, Luiz. Sou de Maceió, tenho 15 anos e estudo desenvolvimento web front-end com conhecimento em HTML5, CSS e uma base em JavaScript, Bootstrap e jQuery. Tenho vontade de fazer um estágio, porém me sinto inseguro em entrar num trampo e não dar conta com o pouco que sei. Vocês podem me dar alguma dica? Agradeço desde já e um grande abraço. Vai fundo, cara, mas sem medo. Cara, você tem 15 anos, velho. Na moral.
moral. Se você, cara, entra no trampo, se não der certo, beleza, cara, vai pra outro, sabe? Você tem muito tempo pra aprender, cara, pra errar, pra aprender de novo e se acertar. Então, vai sem medo, cara, vai sem medo que o mundo tá aí, cara. O mundo tá aí de braços abertos. É isso aí, cara. Insegurança faz parte do processo. Eu acho que você sentir isso tá dizendo que você tá no caminho certo. Você tá no caminho de bons desafios, grandes desafios, um próximo passo na sua vida. Então, se sentir inseguro é normal. A gente se sente seguro até hoje. Não é porque a gente já tem eu trabalho há 10 anos com isso, mas eu ainda me sinto inseguro em muitas coisas. E quando eu tenho esse sentimento, você pode ter certeza que é porque eu tô buscando algo maior, um próximo passo pra minha vida, pra minha carreira. Então, cara, bola pra frente. Bom, agora a gente vai ouvir aqui recadinhos no WhatsApp, Ramon. Zap. Vamos lá para o primeiro. Zap não. Para o primeiro recado. Fala, pessoal do Dev na Estrada. Um amigo acabou de me enviar o episódio do podcast que vocês usaram o artigo que eu traduzi como base e acabei de escutar e gostei demais. Ao contrário de alguns comentários que o pessoal colocou no próprio artigo e nas redes sociais, vocês captaram exatamente a mensagem que ele passa. E que bom que estão ajudando a divulgá-la, porque algumas pessoas não entenderam tão bem assim. E o podcast, esse episódio do podcast vai ajudar com certeza a divulgar qual era a mensagem certa. Eu gostaria de agradecer imensamente e avisar que agora vocês têm mais um assinante que vai ouvir todas as outras dezenas de episódios. Grande abraço, valeu. Olha aí, cara, gostei. Pô, cara, obrigado mesmo. A gente sempre tenta justamente mostrar, às vezes, um lado sobre determinado assunto, um pouco mais de... Como é que eu colocaria isso? Um pouco mais de realidade, né, cara? Às vezes as pessoas ficam bravando muitas coisas aí, principalmente em comentário de internet, né? Vocês estão ligados como é isso? Exato. Às vezes o cara fica lá cagando regra, não, porque isso aqui, não sei o quê, e a gente sabe que o mundo real, as coisas são diferentes e a gente tenta pautar um pouco por esse lado e também mostrar essas coisas bacanas. E aproveito para deixar o meu parabéns pela tradução do artigo. Aposto que com certeza ajudou e vai ajudar uma galera também, com certeza. E ajudou a gente com a pauta, né? Ajudou a gente com a pauta, assim. Esse detalhe é importante também. Vamos lá pro segundo áudio. E aí, pessoal do Dev na Estrada, eu acabei de escutar o último podcast sobre mudança da stack de front-end, mas um assunto que eu queria muito ver vocês falando seria sobre padrões de projeto. Eu sei que hoje existem diversos padrões, existem até diversas metodologias de como está desenvolvendo um sistema, mas eu sei que, como vocês já trabalham bastante tempo na área, eu aposto que vocês encontraram empresas que não tinham tinham padrões próprios ou que usavam algum padrão bem utilizado no meio. E eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês, como que um profissional se prepara, se é bom ele estudar um padrão ou se é sempre bom ele estar adquirindo algum outro conhecimento sobre, vamos supor, hoje está muito em pauta essa questão de programação funcional. Eu queria saber se vocês iriam fazer um podcast sobre, se vocês podem comentar sobre o assunto. Muito obrigado e valeu aí pelo podcast toda semana. Valeu. Boa, cara. Muito obrigado também pelo feedback, pelo elogio. E vamos fazer sim um episódio. Eu acho que você perguntou se a gente acha que é importante. Sempre é importante estudar padrões de projeto, né? Isso é importante em qualquer área. Eu só acho que talvez seja um assunto muito genérico, né, Ramon? Talvez a gente tenha que falar assim, padrões de projeto, tal linguagem, ou no back-end, ou no front-end. Não sei se daria pra tratar isso de um assunto tão generalizado, mas muito obrigado aí, cara, pelo feedback. Vamos sim anotar esse conteúdo e fazer um dia. Buscar um dia, com certeza. Ele tinha falado sobre comentar alguma coisa? Eu quero dar só meus 2 centavos, aproveitar que ele deu essa brecha, porque sabe como eu sou, né? Eu não consigo não opinar sobre as coisas. Cara, assim, padrão, eu acho que ele é importante você conhecer. Eu não acho que seja importante você conhecer todos, e também eu não acho que ele seja fundamental você conhecer todos. Eu acho que a gente pode colocar essa diferença. Cara, vai te ajudar muito você conhecer diversos padrões de projeto na hora de que você estiver codando, na hora que você estiver pensando numa solução, pensando no problema, mas se você não souber absolutamente todos, isso não vai fazer de você, não vai te tornar pior do que um cara que sabe todos os projetos, por exemplo, porque a
gente já pegou casos, eu já peguei casos em que o cara que codou o sistema, a equipe que codou o sistema, os caras tinham um profundo conhecimento de padrões de projetos, todo mundo sabia todos os padrões e, cara, você entrava no projeto, tinha, sei lá, 14, 15 padrões de projetos diferentes dentro do mesmo projeto e aí não adiantou nada. Você continuou criando um legado monstro, que é difícil de dar manutenção e não resolveu o problema, entendeu? Então, é importante sim você saber, mas você tem que tomar um cuidado para o equilíbrio, né, cara? É sempre o lance do bom senso, assim. É bacana você usar, é bacana você saber, é bacana você conhecer. Você não precisa se matar para conhecer tudo nem todos o tempo todo, mas ficar atento com isso aí. Ah, não, agora eu sei 10 projetos, 10 padrões, cara. Eu vou implementar tudo nesse projeto aqui que vai ficar, ó, nota 10. E não vai, cara. Sinto lhe dizer. Muito bom, cara. Então, lembrando, para quem quiser enviar um feedback para nós, contato@devnaestrada.com.br ou entrar no nosso site, na página de contato tem um formulário, ou mande um WhatsApp áudio para o nosso número que está aqui na descrição desse episódio. Em todos os nossos episódios tem lá o número do nosso WhatsApp, beleza? É isso aí, valeu, gente. Valeu, galera. Esse projeto é apoiado pela empresa Contratado.me, é uma empresa de recrutamento para devs. Confere lá, contratado.me. Também esse projeto é patrocinado pela empresa alura.com.br. Lá tem cursos de programação mobile e muito mais. Entre lá em alura.com.br.